Oi pessoal, voltamos aqui. A gente retorna, na verdade, eu falei errado no vídeo anterior, a gente retorna a correção na questão 7. Questão 6, todas as alternativas estavam erradas, por um descuido meu, eu esqueci de mudar uma palavrinha lá, e a questão 6 foi anulada, tá certo? Então vamos para a questão 7. Alguns genes humanos se manifestam em desequilíbrio alélico, ou por monoalelismo, no momento da expressão gênica, onde a proporção igual da expressão de alelos maternos e paternos se encontra desviada. É aquilo que a gente comentou em sala, a expressão igual, desequilíbrio e monoalelismo, certo? Então, com relação aos seus diversos tipos, marque a opção incorreta. Marque isso aí. Vamos lá. Na letra A, para determinado gene, um padrão de expressão do tipo desequilibrado é caracterizado por expressão alélica individual diferente de 50%. Sim. Tudo que é 50-50 é do tipo equilibrado. Saiu desse padrão, fica desequilibrado. Por isso a questão está correta. Não é essa a resposta que tem que ser marcada. A gente está atrás da incorreta. Letra B. O rearranjo somático é uma forma de expressão gênica monoalélica vista na recombinação VDJ em genes de imunoglobulinas envolvendo corticolagem em apenas um dos alelos. Está corretíssimo. E o outro alelo não acontece nada. Só tem a expressão, é um dos casos que a gente viu em sala de expressão monoalélica. Letra C. Em cada neurônio olfativo, a expressão monoalélica de determinado alelo de Rho, da família Rho, da família gênica de receptores olfativos, é aleatória. Isso que a gente viu em sala. Correto. E leva à inativação epigenética dos membros gênicos remanescentes nessa família. Corretíssimo. Todos os outros genes são desligados. Ativação epigenética. Letra D. A inativação aleatória do cromossomo X em mulheres é desencadeada pela ativação do gene X no cromossomo... Aqui está errado. Cromossomo inativo. O cromossomo X inativo é aquele que tem o X ativo. Essa explicação a gente comentou em sala, e no livro tem pelo menos 3 figuras, a mesma explicação do papel do gene X no cromossomo X inativado. Então isso faz a letra D, o gabarito da questão 7, porque isso está errado. A ativação do gene X está no cromossomo inativo e não no ativo. E em condições normais produz apenas um corpúsculo de Barr. Aí o restinho da frase está correto. O padrão de imprint genômico paterno está presente nos gametas masculinos. Até aqui está correto. Sendo que aqueles genes que passam por imprinting mostram expressão monoalélica em adultos. Corretíssimo também. Imprinting gênico é um dos casos de expressão monoalélica. Eu tinha falado que eu ia fazer uma questão cobrando a diferença, as peculiaridades gerais de cada um desses tipos, e está aí, na questão 7. Então, o gabarito da questão 7, letra D. Beleza? Vamos lá para a questão 8, gerou uma certa polêmica, mas é uma questão também muito tranquila, muito direta. Eu não imaginava que muitas pessoas fossem errar essa questão. E meditando melhor agora, talvez isso se deva em motivo do entendimento do que significa polimórfico, do que significa polimorfismo. Então, o termo polimorfismo, como a gente falou em sala, tem 2 explicações. A explicação populacional, que é aquela onde é mutação, aqueles alelos com frequência menor do que 1, 2%, e polimorfismo com os outros alelos que têm frequência acima de 1%. Mas a questão não está tratando de nada de genética de populações. A questão está querendo saber, na verdade, sobre a diversidade observada na real, na espécie humana, mesmo que existam outras possibilidades alélicas. Então, vamos ver aqui a questão. Então, ele está dando aqui o que é polimórfico. Eu até expliquei na questão, polimórfico. Isto é, apresenta mais de 2 tipos de alelos em populações humanas. Então, dentre os 5 polimorfismos aqui, que teoricamente possuem mais de 2 formas, polimórfica é mais de 2, a gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Teoricamente são polimórficos. Vamos ver quais são teoricamente polimórficos.
O SNP é teoricamente polimórfico? Sim. Quais as possibilidades que eu posso ter em um locus, né? Teóricas. Eu posso ter um SNP, é uma base só, então em um determinado ponto que eu estou me referindo, eu posso ter adenina, posso ter timina, posso ter citosina e posso ter guanina. Tá? Posso ter esses 4 tipos. As inserções e as deleções, elas são polimórficas? Não são polimórficas. Para inserção e deleção, se eu considerar, por exemplo, uma base, ou ela está inserida, ou ela não está inserida. Eu não tenho outra possibilidade para os indels. Então, indels, nem na teoria e nem na prática, eu posso ter mais de 2 possibilidades, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo marcar de alguma forma aqui. Não tem como. Mas, enfim, indels não é a resposta. Assim como as inversões. Ou uma determinada região que eu esteja me referindo está invertida ou não está invertida. Então, ela não é polimórfica, não apresenta mais de uma forma, nem na teoria e nem na prática. Tá bom? Nós vamos ver A, C e E. Vamos começar aqui pela mais fácil, que são os microsatélites. Microsatélites são as regiões mais variáveis do genoma. Então, essa aqui, com certeza, não era a resposta. Numa população, eu posso ter indivíduos com combinações alélicas para determinado locus muito diferentes, tanto que os microsatélites são utilizados para identificação humana. É difícil encontrar alguém com 2 combinações iguais. São muito polimórficos, são muito variáveis. Então, o microsatélite também não é a resposta. Quando eu olho para E, né, as variantes do número de cópias, eu também posso ter uma variação, né, não tão grande quanto a variação por microsatélites, mas também há uma variação que é maior do que 2. Né? Então, eu posso ver pessoas com segmentos cromossômicos maiores, com 3 cópias num alelo e 5 cópias no outro. Uma outra pessoa da população, eu vou ver lá 4 cópias dessa repetição e 7. Tá? É mais limitado do que microsatélites, mas eu tenho uma certa variação. Agora, o SNP foi aquilo que a gente comentou em sala. Né? Ele é um marcador, ele é uma variante polimórfica, porque eu tenho 4. Mas quando eu vou observar isso nas populações humanas, ele é dimórfico. Então, para um determinado locus, por exemplo, eu só encontraria indivíduos com alelo A, num dos cromossomos homólogos, e o T no outro. Então, ele poderia ser heterozigoto, ou homozigoto para o A, ou homozigoto para o T. É difícil você encontrar na população também alguém que carrega o alelo C. O porquê disso? Professor, mas tem 4 possibilidades. Mas por que eu só encontro 2? Bom, uma das explicações é porque ao longo da evolução da espécie humana foram selecionados aqueles SNPs mais vantajosos, e porque eles são mais vantajosos, a genética ainda está tentando saber. Mas na prática, né, que é o que a questão está perguntando, na prática, os SNPs só mostram a presença de 2 alelos na população. Não existe um terceiro também se expressando, né? Obviamente que SNP não se expressa, mas não existe alguém que carregue esse terceiro alelo e permita outras combinações. Na prática, o SNP a gente só vê 2, na grande maioria dos casos, e a questão está perguntando realmente o que acontece na grande maioria dos casos, tá? Na grande maioria dos seus loss. Ok? Então, eu não vejo problema nessa questão. Eu acredito que tenha sido realmente algum problema de entendimento. Espero que vocês tenham aprendido, né? Quem errou a questão que tenha aprendido com o erro, e é assim mesmo, certo? A gente não consegue também, para algumas questões, aprender tudo numa levada, não. Às vezes tem algum ponto que fica ainda impreciso na cabeça da gente e a gente tem que trabalhar, tá bom? Beleza, vamos para a questão 9? Então, olha lá. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença ligada ao X causada por mutações no gene DMD. É isso? Elevada taxa de mutação vista no gene é dessa ordem aqui, que é a mesma taxa de mutação, semelhante às taxas de mutações que a gente viu para outros genes lá na aula. Né? E a questão pergunta o seguinte: a equação apropriada para o cálculo da taxa de mutação de DMD leva em consideração valores relativos a quê? Então, só uma que está certa, né? Ao número de indivíduos afetados e não afetados ao longo de 20 anos, não tem nada a ver com isso. Aquela fórmula que eu tinha mostrado lá na sala leva em consideração um número de alelos mutantes, né?
presentes nos afetados, dividido pelo número de pessoas na população, né? Que é o que diz a letra B. Então, a questão leva em consideração o número de alelos mutantes presentes em indivíduos afetados, né? Leva também em consideração outras coisas? Leva. Mas se já leva parte, que é o que a B fala, a questão está correta. Não precisaria também dizer tudo, né? Okay? Bem semelhante àquela questão que eu tinha feito lá na sala com vocês. Contudo, aqui vocês nem contam vocês tinham que ter feito, né? C, por que está errado? Ao dobro do número de alelos, né? Não tem muito sentido falar nisso, porque é uma doença ligada ao X, né? Que afeta mais homens. Então, homem é M zigoto, eu não tenho que dobrar o número de alelos para ninguém, né? Então, é o número de alelos mesmo, simples e puro, né? A incidência da doença na população estudada. A fórmula não leva em consideração nada relacionado à incidência da doença, né? E ao dobro do número de indivíduos não afetados, aí complicou demais, né? Dobrar o número de pessoas não afetadas não se encaixa com o conceito e com o modo de cálculo da taxa de mutação. Beleza? Então, beleza. Vamos lá para a questão 10ª. Observe a estrutura de um gene humano típico abaixo. Cada número desse aqui está indicando posições onde a gente conhece. Ó. Então, 1 está em cima do ATG, modificando qualquer uma das três bases aqui, está modificando o ATG. 2 modifica alguma base, né, na região exônica, então, consequentemente, está dentro de um códon. Né? Questão 3, número 3, primeiro nucleotídeo intrônico, então está exatamente em cima da região doadora de splicing. 4, nucleotídeo lá no meio do intron, né? Provavelmente não serve para nada. 5 é o códon de terminação, qualquer que seja ele. E 6 é o promotor mínimo, que aqui está caindo em cima do data box. A gente sabe que se alterar qualquer T ou A do data box, a expressão desse gene fica completamente abolida, na grande maioria das vezes, tá bom? Então, só não é possível ocorrer perda de função alélica. Então, vamos lá. Mutação missense em 1. Mutação missense é troca de sentido do códon. Se eu trocar o ATG por outro códon, perde a função do alelo? Sim, perde a função do alelo, porque o ATG é um marcador importantíssimo da tradução. Então, se não tiver o ATG, esse alelo aqui está totalmente abolido, tá bom? Então, não é a resposta. B, uma inversão em 4. Se eu pegar uma regiãozinha aqui de 4, né, nucleotídeo, né, aqui numa região que não codifica nada, e ocorrer uma inversão aqui nas imediações desse nucleotídeo, muda alguma coisa? Provavelmente não. Como a questão não deixou claro, não forneceu nenhuma informação que não havia RNA codificante sendo codificada aqui nesse intro, onde está o número 4, então a resposta é a letra B. Então, não ocorre perda de função alérgica caso ocorra uma inversão intrônica. Não tem nenhum problema. Só se fosse aqui na região 3. Aí sim, você está mexendo com a região aceptora e doadora, aí dá problema. Mas lá no meio do intron, provavelmente, né, não teremos nenhum problema. C, vamos continuar só para vocês verem. Ó. Mutação de sentido trocado em 2. Troquei o sentido de um códon. Sim, posso abolir a função daquele alelo. Né? Nós vamos ver agora, no restante do curso, uma série de exemplos onde, se eu trocar um códon, toda a proteína fica prejudicada. Né? Então, pode ocorrer sim. Mutação missense em 5. Ó. Outra troca. Mudei o códon do stop para outro códon. O que acontece? Vai continuar a tradução aqui para frente até encontrar, talvez, um outro stop códon aqui na frente. Né? Então, sim, abole a função alérgica, porque eu vou agora produzir uma proteína muito maior do que ela deveria ser, né? Já que ela não consegue mais parar, porque o stop códon foi abolido pela mutação missense. Né? Então, aqui também é tranquilo de entender, não é essa a resposta. E o indel em 6. Opa, sumiu aqui, cadê, gente? Aqui. O indel em 6. Se eu inserir ou deletar qualquer coisa no Tata, perde a função alérgica também.
A questão está pedindo aqui não ocorre perda de função alérgica. Então é resposta letra B. Bom, vou deixar agora a de 11 a... Não, ainda vou fazer aqui a 11 e depois eu faço um vídeo com o restante, tá? Então vamos ler a 11, ó. A síndrome de Angelman é uma doença de origem epigenética de clínica severa, sendo que o diagnóstico molecular é decisivo, né? Um casal suspeita que seu filho recém-nascido seja afetado, pois apresentou ao nascimento mãos e pés pequenos e em seguida atraso no desenvolvimento. Você, como médico, solicitou um exame de ficha específico para a região do cromossomo 15, contendo o gene AS. Então aqui, qual que é o cenário? Você observou o recém-nascido, viu que ele tinha uma clínica parecida com Angelman, né? Mas não tem como ter certeza. Para algumas doenças, sim, Angelman talvez seja mais complicado o diagnóstico. Você precisa realizar o diagnóstico molecular. Apenas pelo diagnóstico clínico, pode ser tarde demais você esperar que essa criança fique mais velha, né? Sendo que você já deveria estar tomando alguns cuidados médicos agora. Então, você precisa fazer o diagnóstico molecular. Então vamos lá, você como médico solicitou um exame de ficha para o cromossomo 15 contendo o gene AS. Analisando núcleos de leucócitos obtidos de células do bebê, já que é assim que o exame de ficha é feito, o citogeneticista detectou 2 pontos brilhantes correspondentes à ligação da sonda na região AS, que também abrange o gene PWS, envolvido na síndrome de Prader-Willi. Então, é o que eu tinha mostrado em sala para vocês. O gene Prader-Willi está muito próximo do gene de Angelman, tá? Eles estão na mesma região. Então, quando ocorre a deleção dessa região, os 2 genes vão embora, né? Ocorre a deleção simultânea dos 2 genes. E o que o Fish está detectando? Se a sonda ligou, né? Quando a sonda de Fish encontra seu alvo e brilha, aparece aquele pontinho branquinho lá no cromossomo, né? Quando você observa no núcleo, quando brilha é porque não houve deleção. Quando brilha, não houve deleção nem de Angelman e nem de Prader-Willi, porque eles estão muito próximos uns dos outros. Tá certo? Então, qual foi o resultado? O citogeneticista detectou 2 pontos brilhantes. O que isso significa, então? Que não há deleção. Tá certo? Não tem deleção nem no cromossomo da mãe, não tem deleção nem no cromossomo do pai. Os genes Prader-Willi e Angelman estão presentes nos 2 cromossomos com imprint alternado, como a gente viu na sala. Então, mesmo que a clínica sugira inicialmente que o bebê seja afetado pela síndrome de Angelman, o exame, você tem que acreditar no exame molecular, não é isso? Que deu negativo para ambas as síndromes. Se brilhou 2 pontinhos, o exame é negativo para a deleção. Tá bom? Então, uma questão também que eu achei bem tranquila, né? Não achei difícil, a gente falou isso em sala, e vocês tinham condição de resolver essa questão 11 aí, tá bom? Vou fazer uma pausa aqui, daqui a pouco eu inicio, né? A gente começa para o terceiro e último vídeo aí, comentando as questões de 12 a 16. Até mais!